Questão sobre normas de circulação. O CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, define refúgio como... O que é um refúgio, segundo o Código de Trânsito Brasileiro? Se você for lá no Código de Trânsito Brasileiro, você pode estar no Google aí, CTB Planalto. O primeiro link que aparece, você clica. Você vai lá no finalzinho, nas últimas páginas desse CTB, você vai encontrar lá o anexo 1. Anexo 1, que trata de conceitos e definições. Por isso que aqui está falando define. Ele define refúgio como o quê? E aí você vai ver que tem ordem alfabética. Ela fala tudo. Vai falar o que é via, o que é pista, o que é faixa, o que é calçado, o que é passeio. E lá fala o que é refúgio também. Então o CTB, lá no anexo 1 dele, define refúgio como o quê? Parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma. Da mesma o quê? Da via, né? Está remetendo aqui a via. Faz todo sentido. O refúgio é um lugar de se ficar refugiado, um lugar de ficar seguro. Parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma. Ok. Essa aqui é a definição de refúgio lá no CTB. E como é que eu faço para saber, professor? Tem que decorar? Muitas das vezes, você analisando calmamente o que está escrito aqui, você consegue ver se faz sentido ou não. Tá? Mas decorar realmente é complicado, porque o anexo 1 lá é grande. Tem mais de 100 termos lá. Vamos ver a letra B. Movimento de inversão total de sentido. O que é inversão total de sentido? Sentido é para onde eu estou indo. Inverter totalmente o sentido quer dizer voltar totalmente. Essa inversão total de sentido tem outro nome lá no anexo 1, chama-se retorno. Retorno. Existe o virar à direita, virar à esquerda, que é a conversão à direita, conversão à direita, que é um movimento em ângulo. Agora, a inversão total é o retornar, é o retorno. Estava indo e retornou, voltou. Então não é, tá? A definição aqui de refúgio. Letra C, passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. Se o veículo sai de uma faixa e vai para outra, aconteceu o que aqui? Uma mudança ou transposição, mudança ou transposição de faixa. Essa é a definição de mudança ou transposição de faixa, o que está aqui na letra C, e não de refúgio. Está vendo como é que eu já vou trazendo para vocês? Tudo isso aqui tem lá no anexo 1, só que cada um tem um nome. A letra B é retorno, a letra C é mudança ou transposição de faixa. A letra D, movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Isso aqui é o conceito de trânsito. 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 Vai lá no anexo 1 e procura trânsito. Lá você vai ver movimentação e mobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Também não é a resposta. O conceito de refúgio é exatamente o que está na letra A aqui. Questão sobre processo de habilitação. A expedição, expedir é emitir, emitir. A expedição de um novo certificado de registro do veículo, esse CRV, é diferente de licenciamento. Não confundam isso. O licenciamento é um documento anual que é emitido para mostrar que esse veículo está ok para circular. O dono dele já pagou IPVA, está com multas em dia, tudo certinho, né? Agora, isso aqui, o CRV, é o registro do veículo, registro. Eu sei que hoje em dia, na prática, tanto o CRLV, que é o licenciamento, quanto o CRV, estão tudo no mesmo documento. Esse que a gente imprime em casa, na folha de papel comum, né? Está tudo no mesmo documento. Mas o Código de Trânsito Brasileiro continua fazendo distinção entre CRV e CRLV. O professor, mas é tão parecida essa sigla, presta atenção no L. O L. Aqui tem o L, é L de licenciamento. Esse é anual. Todo ano, anual. Anual. Todo ano tem que emitir um desse. Agora, o CRV, o que não tem o L, esse é só quando você for em algumas circunstâncias, que é o que a questão está pedindo aqui, né? Quando é que a expedição desse CRV será obrigatória? Pelo Código de Trânsito, em 4 situações.
Quando o veículo mudar de proprietário, era de um dono, passou para outro. Quando o proprietário mudar de endereço em outro município, se for dentro do mesmo município, não conta, tá? Só fora do município, para outro município. 2, né? 3, quando for alterada uma característica do veículo, se for olhar no documento do veículo, ele vai constar cor, tipo de combustível, se é de passageiro, se é de carga. Essas características, quando forem alteradas, tem que mexer também no CRV. E, por fim, quando houver mudança na categoria do veículo. Categoria é a finalidade para qual o veículo é utilizado. Ele é particular, ele é para aprender a dirigir, ele é para transportar pessoas de forma remunerada, por exemplo, o táxi, ou a moto de entrega, ou o caminhão, tá vendo? Então tem categorias diferentes. Guardou? Mudou o proprietário mudou de cidade, alterou característica do veículo ou alterou a categoria do veículo. Em qualquer uma dessas 4 situações tem que expedir um novo CRV. Não é CRLV, tá? Não confunda. É parecido, mas não é a mesma coisa. Proprietário mudar de endereço no mesmo município. Se fosse para outro município, aí teria que emitir, né? Mas no mesmo município não precisa. Veículo for acoplado a semi-reboque. Semi-reboque é aquela carretinha, não precisa. Eu sei que tem gente que fala, professor, mas semi-reboque não é a carretinha. Semi-reboque é a carreta mesmo, aquela grandona que vai lá atrás. Mas tá bom. Aquela carretinha é o reboque. O semi-reboque é a carroceria da carreta, tá? Agora não é hora, mas em outra aula a gente entra aí nesses detalhes da diferença entre semi-reboque e reboque. Mas não é, tá? Também não é. Anualmente, aqui ó, o Detran querendo te confundir, ó. Anualmente o documento que é emitido é o CRLV. Tem um L. L de quê? De licença. Opa, cadê? Parou de escrever. Acabou a tinta da minha caneta. Licenciamento. Tá? Esse é anual. Tá aqui, não está escrito anual. Não é o caso. Eu estou querendo CRV, sem o L. Quando houver mudança de categoria, está aqui, letra D de dado. Mais uma de mecânica. A estabilidade. Estabilidade seria o mesmo que equilíbrio. Equilíbrio. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas se dá pela manutenção. Essa manutenção é o cuidado, né? Nos seguintes sistemas: freio e sistema de rodagem. Sistema de freio e sistema de rodagem. Olha, nas retas, tudo bem. Freio e rodagem, tranquilo. O veículo precisa ter um bom sistema de rodagem, né? Pneus bons, rodas alinhadinhas, balanceadas e freios também. Mas nas curvas, será que não tem nenhum outro sistema que é mais importante? É porque freio em curva nem é recomendável, né? O ideal é que seja antes. Então, fiquei meio assim nessa aqui. Vamos ver. Suspensão e transmissão. Olha, o sistema de transmissão, que é o que leva a força do motor até as rodas, não tem nenhuma relação com estabilidade, com equilíbrio. Nenhuma. Suspensão, sim. Um veículo com a suspensão estourada, pensa, dentro da curva, tanto que ele vai balançar e tira o equilíbrio do carro. Agora, transmissão, não. Essa aqui eu já deixei fora. Transmissão de novo, aqui, ó. Então, já deixei fora. Suspensão, eu já tinha falado lá que sim. E direção? Vocês acham que direção, sistema de direção dentro de uma curva, ele é importante? Importantíssimo, né? Então, se eu tivesse que escolher entre A e D, com certeza eu vou de D. Porque o sistema de direção e de suspensão são essenciais dentro das curvas, principalmente, tá? Então tá aí, resposta D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questões sobre sinalização viária. Quando houver placa indicando travessia de pedestre, já viram essa placa, não já? Aquela placa de advertência, ok? Com o pedestrezinho ali, está atravessando, ó, a faixa de pedestre aqui. O condutor deverá fazer o quê? Diminuir a velocidade? Para e pensa comigo, ó. Eu estou aqui transitando, aí eu vi a placa, travessia de pedestre. Eu estou vendo algum pedestre atravessando? Não. Aqui falando que só viu a placa. Quando houver placa indicando travessia de pedestre. Se tivesse dito assim, você está transitando e viu o pedestre atravessando, aí você teria que fazer isso aqui, quer ver? Ó? Imobilizar imediatamente o veículo, porque o pedestre já está atravessando, já está na sua frente. Mas aqui não falou que você está vendo o pedestre atravessando, falou que tem a placa indicando a travessia de pedestre.
Então, diminuir a velocidade é suficiente. Já resolve. Vou nela. Não vou precisar de imobilizar, porque aqui não falou que tem pedestre atravessando, só falou que tem a placa. E a placa é uma placa de advertência, de alerta. Ó, diminui aí, porque esse aqui é local de travessia de pedestre. Pode ser que agora não tenha ninguém atravessando, mas daqui a pouco aparece alguém atravessando, então já vai mais devagar. Ok? Aqui fala aumentar a velocidade, não tem como, né, gente? Numa situação dessa aqui, a placa está te alertando, é para você diminuir. E a última aqui fala para buzinar para divertir o pedestre. Primeiro que buzinar nessa circunstância é errado. E segundo, nem está falando que tem pedestre, só está falando que tem a placa avisando que ali é local de travessia de pedestre, tá? Então aqui também está fora. Letra A resposta dessa questão. Normas de circulação é a questão agora. Veículos mais lentos, quando em fila, deverão... Nós estamos falando de várias carretas, caminhões, veículos grandes, andando atrás um do outro, 3, 4, 5, 10 deles. O que eles têm que fazer? Manter-se à esquerda? Não. Esses veículos lentos têm que manter à direita da pista. Ligar o pisca-alerta? Não precisa. Pisca-alerta não é para esse tipo de situação. A pessoa, toda vez que tiver um aglomerado de veículos grandes, todo mundo fica ligando o pisca-alerta. Vai parecer um pisca-pisca, né? Aumentar a velocidade? Os veículos têm que aumentar a velocidade, esses veículos lentos? Não. Manter uma distância uns dos outros? Sim. Eles precisam manter distância entre eles para que os automóveis, os veículos menores, de maior velocidade, possam ultrapassar um a um, intercalando na fila. Uma coisa é você ultrapassar uma carreta e entrar na fila de novo. Outra coisa é você ultrapassar 3, 4, 5, 10 carretas de uma vez. Aí é complicado. Por isso que esses veículos mais lentos, esses veículos de grande porte, precisam manter espaço entre um e o outro, que é para facilitar ali a sua ultrapassagem. Ah, professor, mas eles não fazem isso não. Bom, se eles não fazem, aí já é outro problema, tá? E é infração de trânsito, tá? Se eu não me engano, média. Eles não mantêm esse espaço. Nunca vi uma multa dessa na minha vida, mas que a polícia pode multar se quiser, pode. Então tá aqui. Manter distância uns dos outros para facilitar a ultrapassagem dos veículos mais rápidos. Mais um aí de normas de circulação. Ó. Veículos prestadores de serviço de energia elétrica. É o serviço de utilidade pública, né? Energia elétrica, telefone, água. Eles têm livre parada e estacionamento, ok, desde que possuam iluminação vermelha intermitente. Esses veículos eles não têm iluminação vermelha intermitente. A iluminação deles é amarela. Amarela. E não é nem desde que possuam. Eles têm que estar na efetiva prestação de serviço, né? Está errado. Eles têm prioridade no trânsito? Não tem. Quem tem prioridade é veículo de polícia, ambulância. São os que têm a iluminação vermelha, tá? É que tem iluminação vermelha. É que está fora. Vermelho ou azul, tá? O Código de Trânsito até tirou esse negócio de vermelho de lá, porque agora a luz pode ser vermelho ou azul. Eles têm livre circulação? Não tem. Quem tem isso são só aqueles que têm a luz vermelha ou azul, que são os de prioridade mesmo. Eles têm livre parada de estacionamento? Tem. Desde que estejam realizando serviço na via? Sim. Devidamente sinalizado e identificado? Sim. Essa aí, letra D de dado. Tranquilo, né? Nessa questão aqui, caso você não soubesse a resposta, você pode usar a técnica do elefantinho. Como é que é o macete do elefantinho? É aquela alternativa que é a maior zona. Ela é maior do que todas. Dá uma olhada nas outras. Ó, essa aqui deu uma linha e pouquinho, essa aqui deu uma linha, essa aqui deu uma linha, essa aqui deu 3 linhas. É a maior zona, um elefante. Sempre que você encontrar um elefante no meio de 3 coelhos assim, vai no elefante que a chance de ser aquela resposta é bem grande, tá? Anota essa dica aí. Hein? Questão sobre mecânica básica de veículos. Vedam hermeticamente as partes do motor. Esse vedam aqui de vedar, fechar. Hermeticamente nem eu sei o que é. Vou até pesquisar depois que eu fiquei curioso agora. Ou seja, fecham as partes do motor. Os rolamentos. Rolamento não veda nada, né? Tá fora. Os êmbolos. Êmbolos são os pistões que trabalham lá dentro do motor, fazendo movimento para cima e para baixo. Não. As juntas de vedação, aí ficou fácil demais, né? Juntas, que vem entre uma parte e outra do motor. De vedação, quem que veda? A junta de vedação, né? Aí, ó. Aí somebody love. Aí o Detran te ajudou, né? Juntas de vedação é que vedam as partes do motor. Essa é a resposta, né, gente? Fácil demais. Os mancais fixos. Existem mancais fixos e móveis, tá? Mas não tem nada a ver com vedar ou vedação de qualquer coisa. Tá fora,
Não vou entrar nos detalhes aqui de que peças são essas, para não estender muito a explicação da questão aqui. Questão de mecânica que diz o seguinte: a função do silencioso. Gente, o nome silencioso já nos remete a quê? A algo que vai reduzir, diminuir barulho, ruído. Confere? Estão comigo? Silencioso é um componente que vai diminuir ou reduzir um barulho. Pode ser também chamado de, vamos escrever aqui, ó, silenciador ou abafador de ruídos também. Então se liguem aí que o Detran pode mudar aí a forma de expressar aqui esse componente, tá? Isso aqui fica lá no escapamento do veículo, tá? Esse silencioso, esse abafador de ruído, silenciador. E a função dele é qual, hein? Aumentar a potência do motor? Absolutamente tem nada a ver com potência, tá fora. Aumentar os níveis de poluentes produzidos pelo motor? Na verdade, é até o contrário. O silencioso ele diminui o nível de poluente, mas é poluente sonoro, né? De barulho. Lembrando que poluente não é só poluição do ar, confere? Então não é aumentar, é diminuir os níveis de ruídos, que são poluentes, que é um tipo de poluente também produzido pelo motor. Reduzir ruídos produzidos pelo motor? Tá aí, ó. Reduzir ruído. O que é ruído? Barulho, não é? Então o silenciador vai reduzir o barulho produzido pelo motor. Essa é a resposta. E a alternativa D, ó, melhorar a queima do combustível no motor, também não tem nenhuma relação com o silenciador aqui, o silencioso. Letra C, a resposta dessa questão. A imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque passageiro é chamada de quê? Então vamos prestar atenção. Quando vocês virem falar embarque ou desembarque de passageiros, toda vez que vocês virem isso em alguma questão, em algum lugar na legislação de trânsito, vocês vão considerar duas coisas. Se esse embarque ou desembarque, se a imobilização aqui foi estritamente para aquela finalidade de embarcar ou desembarcar passageiros, a gente considera isso uma parada. Agora, se a imobilização foi por tempo superior, olha aqui, ó, tempo superior, quer dizer, fez o embarque e o desembarque e continuou lá, imobilizado. Aí é chamado de estacionamento. Guardem bem isso. Toda vez que falar embarque ou desembarque de passageiros, se a imobilização ali foi só para essa finalidade e por aquele tempo, é chamado de parada. Passou disso, daquele tempo ali, ou dessa finalidade, aí já é estacionamento. Eu sei que alguns de vocês podem estar pensando assim, qual é esse tempo? A legislação de trânsito não estabelece minutos, segundos, não estabelece. Apenas diz finalidade de embarque e desembarque. Então, quem está fiscalizando, o policial, o agente de trânsito, ele vai ver você imobilizando ali. Vamos supor que no local onde você imobilizou tem uma placa dessa aqui, ó. É essa placa aqui, ó. O que essa placa aqui representa? Proibido estacionar. Então, você chegou e imobilizou o veículo ali, o agente de trânsito já correu o olho em você lá. Ué, o que esse cara está querendo? Ele não pode estacionar. Aí ele percebe que alguém desce do veículo. Quer dizer, desembarcou alguém. Até aí tudo bem. Se você desembarcou e saiu, pronto, problema nenhum. Você fez uma parada e ali só é proibido estacionar. Mas se essa pessoa desembarcou e você ficou ali esperando, tem gente que liga o pisca-alerta, né, achando que isso vai resolver. Não vai resolver, tá? Então, o que acontece? A pessoa foi lá dentro da loja, deixar uma bolsa, ou pegar uma bolsa, às vezes até demora mais, comprar alguma coisa, e o motorista fica ali no carro, com o carro ligado, num local onde é proibido estacionar. Perceba que o tempo aqui, ó, já foi superior ao necessário para embarcar ou desembarcar alguém, então já é considerado estacionamento. Os motoristas ficam bravos, falam assim, mas eu estou aqui dentro do carro, até liguei o pisca-alerta, não importa, meu querido, é o tempo, não é o fato de você estar dentro do carro estar ligado, não é isso, é o tempo. Desembarcou, tem que vazar, porque aqui não pode ficar estacionado. Agora, desembarcou, vazou, problema nenhum. Fora isso, é considerado estacionamento, letra C, que é o que a questão vem pedindo. Questão sobre sinalização. É infração de trânsito a desobediência aos sinais inscritos nas placas de... Aí a pessoa fica bem em dúvida quando vê uma questão dessa. Como assim? É infração quando eu desobedecer as placas de... E perguntando que placas? No meu entendimento, qualquer placa que eu desobedecer é infração, eu posso ser multado. Nananina não. Só é infração de trânsito
a desobediência às placas de regulamentação, que são aquelas que têm um formato circular, com exceção da parada obrigatória, né, que tem 8 lados, aquela que vem escrito pare, ou a de dê a preferência, que é triangular. Esse tipo de placa aqui, se você desobedecer, é infração de trânsito, as demais não. Ué, professor, então quer dizer que se eu desobedecer uma placa de advertência, eu não estou cometendo uma infração de trânsito, eu não posso ser multado? A questão não é nem essa. A questão é que você não consegue desobedecer uma placa de advertência. Sabe por quê? Porque ela não te impõe nada, ela não te obriga a nada, ela não te proíbe de nada. Ache uma placa de advertência que te obrigue ou proíba de alguma coisa. Não tem. Entendeu? Então, é claro, gente, que pode existir ali uma exceção. Estou falando de norma geral, regra geral. A regra geral diz que placas de advertência não são placas impositivas, imperativas. Se elas não obrigam ou não proíbem, você não tem como desobedecê-las, correto? Então, não tem como. A mesma coisa para as placas de indicação. Elas estão ali só para te indicar locais, sentidos, direções, distâncias. Não proíbem nem obrigam a nada. Placas de orientação nem tem. As placas de indicação é que tem a função de orientar, né? Então, nem existe placa de orientação propriamente dizendo. Então, somente as placas de regulamentação. Tá? Infração é só quando você desobedece as placas de regulamentação. E aí você pode me perguntar, mas qual infração que é? Depende da placa que você desrespeitar, né? Se você desrespeitar essa aqui, por exemplo, a de parada obrigatória, está lá no artigo 208 do CTB, é infração gravíssima. Se você desrespeitar a de proibido estacionar, aí vai depender que circunstâncias. Se for um estacionamento, simplesmente proibido estacionamento, você vai e estaciona, é infração média, se eu não me engano. Então tem disso, depende da placa que você está desrespeitando. Resposta A.